Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Bendizer a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor, professor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos continuidade ao nosso estudo da matéria de ética, ética cristã. Hoje nós vamos estudar as categorias de ética. Tem vários tipos, mas categorias nós vamos separar aqui agora, ok? Então, no vídeo de hoje nós estaremos trabalhando por que a ética, por que isso, quais as categorias principais da ética, e vamos ficar sabendo também o que é ética formal, o que é ética dentro dessa categoria, ética relativa e o que é ética de valores, ok? Então, não saia daí. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com mais pessoas para que a palavra de Deus e o conhecimento chegue a mais pessoas que queiram, né? Que a boa mão de Deus continue sobre as nossas vidas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, matéria de ética cristã. Hoje nós vamos trabalhar sobre, dentre outros assuntos, dentro da ética, mas nós vamos falar sobre a ética e as categorias principais. A primeira categoria que temos em pauta é a questão da ética formal, né? Ética formal também é chamada de rigorista ou teísta, né? Primeiro, ela declara que existem princípios eternos, imutáveis, divinos, né? Segundo, ela trabalha com a aplicação dos princípios eternos e universais. Não existe uma ética para mim e uma ética para você, porque a ética cristã está dentro dos princípios universais, os princípios eternos, que é universal, né? Para mim, o respeito, eu respeito você e você respeita a mim de forma ética. Dentro dessa premissa, nós vamos trabalhar dentro da questão de que a ética é a priori e não a posteriori. A ética é a priori e não a posteriori. Os valores éticos são inatos, baseados aí como no conhecimento inato, né? Outro ponto de partida, outro ponto interessante, ou melhor, da ética formal é as bases da ética, né? Ou seja, ela está baseada em intuição, racionalismo, o misticismo, a sobrenaturalidade, a justiça absoluta, a teologia e o idealismo. Então, essas fases, ela dá a base para a ética, ok? Depois nós temos também a ética relativa. Mas o que é relativa? Ética relativa é como que dissesse, da situação, depende da situação. Então, a conduta ideal pode ser estabelecida através de experiência humana, ou não imposta por força exterior, não humana, né? Então não é alguém que impõe. A ética, ela é estabelecida através da experiência de vivência que o ser humano tem, né? A ética é uma experiência ou ciência, não é um ramo da teologia, diga-se de passagem. Então os princípios éticos têm aplicação aqui e agora. Não antigamente e para sempre, mas é agora, né? A conduta ideal da ética, ela varia de um indivíduo para outro indivíduo, de um para outro. Depende da circunstância, ou seja, da situação, das circunstâncias pessoais e culturais que está envolvido ali, né? Depois nós temos a ética, está sempre em estado de fluxo, né? Ou seja, em movimento de forma constante. E, por fim, nós temos também a ética de valores, né? É um sistema de meio termo, ou seja,
este é um sistema de meio termo, no caso, que trabalha a proposta entre o aprimorismo, que é a ética formal, entre o empirismo, que é a ética relativa, né? E, primeiro, procura excluir o relativismo radical, mas ao mesmo tempo ela ensina que os valores imperativos não são vazios, abstratos ou sem significado, ou seja, os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana para serem reais, né? Para ser real precisa ser comprovado, segundo esta categoria, que é no caso a ética dos valores, né? Os valores éticos são constantes, né? Eles são constantes e duradouros, né? Mas não são eternamente fixos. Terceiro ponto aqui, eles não são sujeitos a vicissitudes, né, da experiência humana diária, né? Eles têm valor em si mesmos, são intrinsecamente valiosos, né? A consequência, ou seja, a consciência humana sabe intuitivamente disso, né? Ou seja, ou a racionalidade humana. Os verdadeiros valores, né, está dentro dos conceitos humanos para uma boa convivência, ok? A lei do amor é uma constante, que é uma ilustração. Todas as religiões, a filosofia honram esse princípio. Até Schopenhauer, por exemplo, no seu pessimismo, achou um lugar para a simpatia. Outro nome do amor é quase todo o sistema acha um conceito de justiça que é necessário para qualquer função razoável, né? Os valores da ética tornam-se deveres e devem ser praticados como parte inerente da conduta ideal, né? E as bases da questão da ética de valores, ela está dentro do racionalismo, a intuição, o misticismo, ou seja, para alguns estudiosos, o empirismo não é considerado inerente, mas ao contrário do racionalismo. E é aqui neste mundo onde venço, onde sou derrotado. Então, dentro da ética, se eu trabalho com ética, eu vou receber e vou ser tratado assim. Se eu trabalho de forma antiética, vou receber e vou ser tratado de forma antiética. Isso aí não tenho o que fazer, porque eu, aqui nesse mundo, venço ou sou derrotado, certo? Tem dois parâmetros de vivência dentro desse contexto, né? Os bens da ética, os valores da conduta ideal, por exemplo, segundo os conceitos aí que eu já listei, as três categorias, nós temos o egoísmo, né? O homem por natureza é radicalmente egoísta, procura aí somente o que é bom para ele, como um indivíduo, por exemplo. O filantropo, por exemplo, o soldado, o herói, ajudam outras pessoas por razões egoístas, né? Depois nós temos o altruísmo, que o homem é capaz de ações incondicionalmente altruístas. A natureza espiritual do homem é uma garantia disto, né? A lei do amor é uma parte intrínseca da natureza humana. Depois nós temos também, que são bens da ética, né? O hedonismo, que é a única coisa que vale, afinal, é o prazer, segundo o hedoísmo, viver de prazer, é a única coisa que vale. Os prazeres podem ser físicos, mentais ou espirituais, né? Existe também, esse sistema também procura o máximo de prazer acompanhado pelo mínimo de dor, né? Então, observe que é um antagonismo fora do desproporcional. Depois nós temos o hedomonismo, que é a fidelidade, a felicidade, é algo de conduta. Eudemonismo, no caso, eudemonismo, para sintetizar direitinho aqui. É a felicidade, né? É algo da conduta ideal para a visão platônica, ou para Platão, por exemplo. A maior felicidade possível para o homem seria a volta para o mundo dos universais, não é? Ou seja, para Aristóteles, a perfeita realização das virtudes, ou seja, da função do indivíduo, naturalmente traz uma felicidade considerável. Para a Igreja, a felicidade maior será alcançar a visão beática, né? E tem a sobrenaturalidade,
que eu falei também no início do vídeo. A sobrenaturalidade, ela está dentro do contexto de que o homem não existe e nem vive diariamente para si. Ele não é a sua própria causa, certo? A sobrenaturalidade trabalha em cima dessa visão, né? A sua existência, a existência humana, por exemplo, ela serve para glorificar a Deus. O que acontece é que a ele é relativamente diferente de Deus, se Deus for glorificado. Ou seja, já o secundarismo, por exemplo, ele vive para Deus, alcança e alcançará uma fidelidade particular. Afinal, pode ser distante, mas é seguro. Isso segundo essa proposta. Depois nós temos o naturalismo, que é dentro do mesmo bojo do humanismo. É o único objeto da conduta ideal, é o próprio homem, segundo o naturalismo, né? Então, essa conduta acompanha aí a evolução da raça humana, que é determinada a posteriori. Já temos outro também, que é o utilitarismo, que está falando dos bens da ética, que é a conduta ideal, né? O utilitarismo, o pragmatismo, são princípios aliados ao naturalismo. Ou seja, o que é útil é bom, e o que não é útil é ruim, certo? Então, isso aí é utilitarismo ou pragmatismo, né? O que funciona é prático e bom, e o que não funciona é ruim, e a praticidade de qualquer coisa que deve ser comprovada antes de um processo de tentativas e erros, né? Justamente com os justamentos apropriados. Então são visões da ética cristã, ou da ética dentro do seu contexto geral, dentro do seu bojo contextualizado, para entendermos essa questão dos elementos da ética, né? Essas definições dos fatores éticos, né? E depois estaremos também comentando sobre as 4 virtudes principais dentro desse fator da ética, ok? Então nós estamos trabalhando dentro dessa visão de que os problemas, né, eles vão surgindo e nós temos que ter ética e fé para vencer, né? Dentro dessa proposta, em Isaías 58, Isaías trabalha sobre os pobres e os oprimidos e os órfãos. Como a ética lida com isso, né? São visões e respostas cristãs que precisamos ter ao longo dos nossos pensamentos. Por exemplo, uma pessoa vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, ela não tem a renda mínima necessária para a sobrevivência de sua família, né? Dentro do quadro de uma família urbana de 4 pessoas. Segundo, o indivíduo cuja a renda está abaixo de 50%, numa renda média de todos os trabalhadores de uma nação, certo? Terceiro, pessoas que possuem a menor porcentagem de uma parte de um rendimento nacional, independentemente do qual dessas 3 definições seja usada. Aí os pobres continuam representando uma ilha de privação em um oceano de riqueza, né? Observe que a inabilidade do ser humano de lidar com isso é tão grande que quando ele começa a ter as coisas, ele começa a subjugar os seus semelhantes, né? Então isso é uma discrepância ética muito grande que permeia sobre a vida do ser humano, totalmente inabilitado para lidar com a ética dentro do seu contexto geral, embora todos os seres humanos têm carência, é necessário ter ética, certo? Ele precisa disso o tempo todo para poder transitar, ir e vir, não é? Porque senão ele não consegue ter sucesso nas suas empreitadas, suas jornadas ou nos seus projetos, ok? Dentro desse contexto todo, nós vamos trabalhar agora sobre um assunto muito polêmico, que é a questão da ética cristã, está dentro da ética também, dentro do seu contexto geral, na ética, sobre a questão do aborto, né? Ou seja, sobre o direito de nascer. No ano de 1942, mais precisamente no dia 20 de janeiro,
um grupo de líderes nazistas reuniu-se em Berlim para discutir a solução final da problemática judaica, né? Judaica, ou seja, aqueles homens graves e distintos a debaterem exaustivamente e academicamente o genocídio do povo judeu, certo? Obcecado por resultados seculares, o Dr. Joseph Burler, ele pressionou o time do chefe da SS, o Reinhard Heydrich, a executar o genocídio além de uma mera eficiência, a indústria da morte. Para ele tinha de ser gerenciada de tal forma que viesse a alcançar a precisão de uma linha de montagem, né? Cada judeu deveria ser tratado como um impostor, não importando, ou seja, a sua vida, sexo ou idade, né? Mas como uma mera commodity, né? Gerando antes e depois da sua execução, certo? O aborto, dentro desse contexto, é uma busca de definição, né? Devido ao relativismo moral, que tanto mal vem causando aí a nossa geração. Então, a tarefa de definir o aborto tornou-se bastante complexa. Qual é o significado etimológico do aborto? Não é? A palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos, ab, que é privação, e ortos, que é nascimento, certo? Então, aborto quer dizer privar de nascer, certo? Etimologicamente, aborto é a privação do nascimento, certo? Dentro do seu sentido geral, sentido simples, né? Em um sentido mais profundo, metafísico, o termo evoca aí o sumiço de um ser na linha do horizonte, ou seja, em sua triste poesia, a palavra lembra o último entardecer, acolhendo-se o pôr do sol, esbarra-se a noite. Então, naquele quadro, vê-se a angústia de uma criancinha que até instantes do abortamento sentia-se amada, segura no útero materno. A definição, porém, não deve limitar-se no verso, nem a métrica, consultivamente a ética, né? E consultivamente a ética, ou seja, conclusivamente, né? Então, o aborto é um crime, certo? E nada difere de um homicídio qualificado. Por isso, faz-se necessário diferenciar o aborto espontâneo do aborto provocado, ok? O aborto espontâneo, quando é que isso, o que é isso? Ocorre sem que haja qualquer intervenção externa, né? Sendo ocasionado por diversos fatores, entre os quais a baixa vitalidade do espermatozoide, ou seja, causa paterna, a infecção na placenta, causa materna. Então tem duas causas aqui, a baixa vitalidade do espermatozoide, que é a causa do pai, causa paterna, e a infecção da placenta, que é causa materna. Então a morte do feto por infecção sanguínea é causa fetal, certo? Então isso é o aborto espontâneo. O aborto provocado, nessa categoria, não é? Ela acha-se chamado aborto terapêutico e é criminoso. Primeiro, é recomendado pelos médicos quando a mãe corre risco de vida. E segundo, dá-se quando interrompe a gravidez por motivo egoístico ou egoístas e fúteis, não é? Já o aborto do ponto de vista médico, de acordo com a terminologia médica, o aborto é a interrupção da gravidez, né? E até a 24ª semana de gestação. Então, o período em que o feto ainda não tem condições de extrauterina, né? De vida extrauterina, certo? Ou seja, após esse período, né? O feto, embora não plenamente formado, já reúne suficientes requisitos para sobreviver fora do ventre materno, certo? O aborto ou abortamento, o que é isso? Se buscarmos a exata acepção dos termos, verificaremos que o aborto é o resultado do abortamento que é espontâneo, que é provocado. Nesse caso, portanto, o aborto é um embrião ou feto cuja a gestação foi interrompida. Então, todavia, para nós expressarmos com maior clareza, usaremos a palavra aborto para designar a interrupção criminosa
da gravidez. Trata-se de um termo técnico já consagrado aí pelos diversos ramos do conhecimento. Então, nós temos aí o feticídio. O aborto é conhecido também como feticídio, definido pelo dicionário Rawls, né, como o crime do qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto, que presume com a vida, não é? Então, com vida. Se nos dermos aí ao trabalho de examinar a etimologia do vocábulo feto, constataremos que o aborto é um crime, não somente um crime hediondo, mas tremendamente covarde. No latim, a palavra fetus significa pequenino. No dicionário latino da língua portuguesa, da editora Saraiva, aí, de E.R. dos Santos Saraiva, define a palavra simplesmente como filho no ventre. O teólogo americano William Lane Craig, ele aprofunda-se no termo de que, assim como eu digo, parece virtualmente inegável que o feto, que é apenas a palavra latina referente a pequeninos, é um ser humano nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, ou seja, um pequenino, um recém-nascido, ou absolutamente um adulto, que ele cada período um ser humano dos diferentes estágios de desenvolvimento. Como sucedeu? Qual a história do aborto, né? Embora a história recente do aborto ela seja assustadora e vergonhosa, a prática definida dos ruidosos grupos de direitos humanos, alguns acham propô-lo como política pública. O interessante é que a mesma voz que revoga, né, que advoga a conclusão perversa e covardemente exclui os que sequer podem se defender, né? Então, na União Soviética, por exemplo, Lenin foi um dos mais notórios defensores do aborto no século passado. Já em 1913, antes mesmo de deflagrar a Revolução Francesa, ou Revolução Comunista de 1917, ele defendia a legalização das práticas esportivas como forma de controlar a natalidade, né? Em 1933, Joseph Stalin, por exemplo, ele, assustado com o rápido declínio da população soviética, proíbe que os médicos comunistas definam como um mero procedimento clínico. Todavia, já em 1955, né, o seu sucessor, Nikita Khrushchev, ele voltou a implantar aí uma rígida política de controle populacional através do aborto, né? Então são políticas nocivas, políticas criminosas que atrapalham a vida de todo mundo, inclusive o direito de nascer, né? Essas pessoas agem como que se fosse o dono da vida e não são nem da própria vida deles, né? Como só acontece em regimes totalitários, não havia médico nem recursos para cuidar da saúde do povo. Entretanto, não faltavam profissionais dispostos a bajular o partido, assassinavam milhões de criancinhas no ventre de suas enganadas, e oprimidas e vilipendiadas mamães, né? Já temos também a história de Adolf Hitler, né? Na Alemanha. A tolerância ao aborto não nasceu propriamente com o nazismo. Já em 1926, a República de Weimar deixou de considerar crime, qualificando como mera infração, né? E assim foi surgindo essas aberturas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a mais paradoxal luta pela legalização do aborto veio de uma democracia até então modelar na defesa dos direitos humanos. O mesmo governo que financiava a queda de regimes sanguinários passou a subsidiar o generoso assassinato de milhões de bebês. Então observe que o negócio era complicado,
né? Tudo começou com uma mentira muito bem engendrada. Por exemplo, em 1970, Norman Lee Cover, ela entrou com um processo contra o estado do Texas, reivindicando aí o direito de recorrer ao aborto, já que a sua gravidez for associada por um estupro. De acordo com as leis estaduais, ela seria obrigada, mesmo assim, a levar a gestação até o fim. Sua petição queria ainda que o procedimento fosse realizado nas expensas do governo. Então, observe que tem uma historicidade por trás disso, né? E assim sucessivamente, né? Tem, dentro do contexto teológico, o aborto, dentro dessa visão, a Igreja de Cristo jamais deixou de se erguer e se levantar para defender a sacralidade da vida humana, né? Da era apostólica até os dias de hoje, vimos exceder no poder do Espírito Santo nossa missão como luz do mundo, sal da terra, protestando, né, contra a iniquidade e erguendo bem ao alto o estandarte da ética cristã. Então vejamos como os teólogos se posicionaram acerca do aborto. No Didaquê, por exemplo, produzido até ainda no final do século I, o Didaquê bastante enfática em sua catequese acerca da vida humana. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. O documento apelidado também de O Ensino dos 12 reconhece aí que no embrião, uma das pessoas completa, ou seja, como tal, precisa ter os seus direitos de vida preservados com todo o rigor. Tertuliano também, advogado brilhante, Tertuliano, ele é um dos autores mais celebrados do cristianismo dos primeiros séculos, né? Dos primeiros séculos. Então, ele escrevendo aí em latim, ele defendeu a fé cristã entre as autoridades romanas e jamais temeu assentar suas armas contra a heresia, né? Então, segundo Agostinho, só é possível falar de um novo ser a partir do 40º dia, se a concepção do embrião, porém, se for do sexo feminino, o tempo exigido será de 80 dias, né? E assim sucessivamente. Então, na Assembleia de Deus, né, na nossa igreja, em 2013, aliás, no encerramento da Assembleia Ordinária, aí dentro do Conselho Político, definiu isso lá em Brasília, né, de forma esclarecedora. Eu estava nesse dia, né, estava naquele dia lá. E assim sucessivamente. Então, o anteprojeto do Código de Processo Penal brasileiro prevê a descriminalização do aborto, a banalização e a destruição dos seres humanos no ventre materno. É terrível a agressão do direito natural à vida, né? Esse anteprojeto prevê isso, o artigo 128, não é crime de aborto até as 12 semanas de gestação, 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. O documento conclui a posição das Assembleias de Deus, sem deixar qualquer margem de dúvida, é contrária a essa medida de forma categórica e consolidada, ok? O aborto dentro do contexto filosófico, nem todo filósofo é amigo da sabedoria, se nós dermos aí o trabalho de folhear as páginas seletivas da história, né? Ou da filosofia, ou melhor, né? Então precisamos entender que tudo isso provém de Deus, né? E assim sucessivamente. Immanuel Kant demonstrou na sua filosofia que posicionar-se firmemente contra o aborto, partindo do pressuposto de que não podemos fugir dos nossos deveres e obrigações morais, né? Platão e Aristóteles também, na sua obra A República, a mais importante de Platão, no livro A República, o filósofo grego, já decepcionado com o século
com o século de Péricles, busca descrever um estado perfeito no qual desaparecer o indivíduo, reaparecer a coletividade forte e onipresente, né? Então observemos, né, cada um tiveram a sua visão sobre isso, e o aborto dentro do contexto legal, né, enquanto escrevia dentro do seu contexto do Senado Federal, em 27 de julho de 2012, o projeto de lei o PL de número 236, propondo a reforma do Código Penal brasileiro. Então precisa ter cuidado disso, né? Olhando também, observando o Código de Hammurabi, né? Hammurabi foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica. Sob o seu governo, a Babilônia conquistou a Suméria, a Acádia. Ele subjugou ainda a Ur, Is e Mari, entendendo que sua harmonia sobre todas a Mesopotâmia, né? E não era bem assim que vemos, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós devemos também trabalhar sobre a Lei de Solon, o Código de Napoleão, o Código Penal Brasileiro. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.